Olá, eu sou a Maica Castro e quero trazer hoje o tema para vocês que é melindres. No vídeo passado nós falamos sobre características, nós falamos na verdade de maturidade, falamos algumas características de pessoas imaturas. Como eu falei no vídeo passado, se você ainda não assistiu, assista ao terminar esse vídeo, que tem várias características de pessoas imaturas. Eu citei no vídeo anterior 4, mas tem muitas. E dentre essas eu escolhi falar de uma, que é justamente melindre. O que significa a palavra melindre pela linguagem, dicionário da linguagem portuguesa? Afetação, facilidade de magoar-se e suscetibilidade. Então, explicando melhor, uma pessoa melindrosa é uma pessoa que ela se torna suscetível, ela está sempre ali se magoando com qualquer coisa, o mínimo possível que se fala a ela, que ela ouve, ela se fere. E isso acaba deixando ela totalmente desprotegida. E o que me chamou a atenção num desses significados foi justamente falar dessa suscetibilidade, que significa exatamente uma pessoa suscetível, uma pessoa que está totalmente ali, vamos dizer, com as suas guardas no chão, ou seja, ela está totalmente aberta e não há nada que proteja. É como um curral. Vamos usar essa analogia pelo ambiente que nós estamos, e ela não tem porteira. Então qualquer pessoa pode chegar, qualquer invasor, qualquer inimigo vai adentrar esse ambiente. Então é você ter uma casa sem portas, sem janelas. Você vai estar suscetível, você vai estar desprotegido e qualquer pessoa pode entrar, e qualquer invasor pode entrar. E nós precisamos ter esse bom senso de nos proteger. Tem situações que muitas vezes as pessoas fazem e podem até fazer com a intenção de nos ferir. E eu não estou tratando sobre isso, eu estou tratando de pessoas que já têm por hábito ser extremamente sensíveis com coisas que muitas vezes nem era propósito da pessoa magoar o outro, ou nem tinha por que a pessoa se magoar. Mas o problema que eu quero que você entenda é que não é fora, é dentro. São coisas que já vêm na raiz, são situações que talvez na sua infância você foi rejeitado, rejeitada, te faltou uma presença mais ativa, paterna ou materna. E quando eu falo ativa, eu não falo necessariamente que você não teve um pai ou uma mãe presente fisicamente, mas muitas vezes você não teve um pai e uma mãe emocionalmente próximo a você. E isso pode trazer alguns tipos de consequências. E uma delas é essa necessidade de estar sempre sendo aceito. É lógico que todos nós queremos ser aceitos. O problema é que a gente tem sempre a sensação que o outro não nos quer, não nos aceita, não nos ama. Até quando não é real. Então acaba que a gente fica numa situação que qualquer coisa, que se fale, se fere, se magoa. Existe uma planta chamada não me toque, não sei em outros locais qual seria o nome, que é aquela plantinha que quando você encosta nela, ela se fecha. Então eu quero fazer essa comparação. Tem pessoas que são assim, melindrosas, que qualquer coisa que se fale, ela se fecha, ela se isola, ela se acoa. E esse é que é o problema. Ela torna maior uma coisa que é tão pequena e que só faz afastar, só faz as pessoas fazer uma imagem real, na verdade. Elas não criam, elas percebem e acabam tendo receio de se relacionar com pessoas assim. Eu vou te dar exemplos corriqueiros e práticos que talvez, se você é assim ou conhece alguém, você vai se identificar ou identificar essa pessoa. Ah, fulano chegou e nem falou comigo. Pronto, já é um motivo a pessoa ficar com raiva. Ah, não, fulana passou e me olhou com a cara feia. Fulana falou com ciclano e não falou comigo.
E são muitas das vezes somente presunções, a pessoa não tem certeza. Nós poderíamos, ao invés de sempre pré-julgar, nós deveríamos perguntar, né? Procurar a pessoa e dizer para a pessoa: Ciclano, você passou por mim, não falou comigo, você está chateado, chateada comigo, eu te fiz alguma coisa? Ou a pessoa falou algo e você dá o direito da pessoa saber que você se feriu, porque às vezes a pessoa não quis te ferir e você teve a sensação, somente o sentimento de que a pessoa quis te ferir. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Dá uma assistida nos demais vídeos que você vai entender do que eu estou falando. E nós não podemos confiar no nosso coração. Não é tudo que se pensa, tudo que se acha, que a gente acredita. Como eu falei, lá em Jeremias 17 fala sobre isso, que o coração do homem é enganoso. Mas o que eu quero tratar mesmo é que a gente tente amortizar, amenizar as situações que acontecem no nosso dia. Saber lidar com situações que aparentemente vêm para nos afetar. Eu quero dar um exemplo aqui bíblico, que está lá em 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 1, que diz assim: Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre, ou Deus me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: Porque eu disse a Nabote: Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: Não te darei vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma. Eu vou parar bem aqui. Olha, pessoas melindrosas são pessoas que elas não conseguem avaliar de um todo a situação, ou na verdade elas não percebem de um todo a situação. Interessante que Acabe, ele poderia, lógico, gente, que tudo que a gente quer, a intenção é conquistar, é conseguir. Mas o melindroso, geralmente não sabe lidar com o não, ele não sabe lidar com situações que o confrontam, que lhe frustram. Ele quer ser sempre bem recepcionado e quer que todos façam o seu gosto. E isso a gente pode se referir a uma criança. A criança, isso é nato de uma criança, é normal de uma criança, ela querer tudo que ela pede, tudo que ela almeja, na verdade. E você vê aqui que ele quis algo, uma pessoa adulta, um rei que tinha tudo. E porque queria uma terra da lateral das terras dele, o Nabote disse não, e ele ainda disse o motivo. Não, porque era um dos meus pais, eu era. Então ele tinha uma ligação afetiva com aquele local. Não era simplesmente porque ele não queria dar. E a proposta era muito boa: olha, eu te dou outra vinha melhor, ou eu te pago o que você quiser. Mas ele justificou: eu não quero por causa disso, porque é do meu pai, eu tenho uma ligação com esse local. Ele chegou para Jezabel, e o que foi que ele disse? Que o Nabote simplesmente não quer dar vinha. Não te darei minha vinha, lá no verso 6. Então você vê que ele isolou uma parte e se feriu. Agora veja bem o comportamento dele. Ele chegou aborrecido, até aí normal, ficar chateado porque não conquistou o que eu queria, mas ele acabou que ele se trancou no quarto, se deitou na cama, virou a cara para a parede e não quis comer. Isso é comportamento de quem? De uma criança. É um comportamento totalmente infantil. Um rei, um líder, uma pessoa adulta reagir dessa forma?
Poderia ficar chateado, comum, normal, aliás. Ficar sem ânimo, tudo bem, mas a forma como ele reagiu, inclusive a própria esposa falou, isso é coisa de um rei de Israel, esse comportamento. Então, o melindroso é exatamente assim. Ele agrava situações, ele isola as situações e não faz necessariamente por mal, mas porque ele tem alguma área dentro da sua alma infantil. E quando as situações acontecem, é essa criança interna que avalia essa situação e não uma pessoa adulta que discerne e racionaliza a situação. E percebe que as situações não aconteceu isso por causa disso, ou a pessoa passou por mim exatamente, mas talvez a pessoa nem me enxergou, talvez a pessoa não estava bem, entendeu? Uma pessoa madura, ela consegue peneirar essas situações. E se de fato a pessoa fez porque quis fazer, ou passou por você e não falou, ou falou tal coisa porque sabia, uma pessoa adulta e não melindrosa, ela vai procurar o outro para conversar. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? Se você tem algo contra alguém, ou se você sabe que alguém tem algo contra você, você não fica cogitando, presumindo coisas. Você vai lá e conversa com a pessoa, dá direito à pessoa ou te ouvir e dizer foi isso, não foi isso, era isso que eu queria dizer, não era isso que eu queria dizer. E se a pessoa quis dizer isso, dá o direito da pessoa saber que você se feriu e não simplesmente te isolar, tu te fechar. No vídeo anterior nós falamos exatamente sobre isso, meu pai acabou de passar aqui do lado, exatamente sobre isso, que aqueles que se isolam buscam seus interesses egoístas, está lá em Provérbios 18. Se você ainda não assistiu esse vídeo sobre se isolar, assiste o vídeo anterior que você vai entender exatamente sobre isso. Anterior não, foi antes desse, que fala exatamente sobre comunhão. Era isso que eu queria falar para você e que eu quero fechar com esse versículo bem aqui, que está lá em Provérbios 4, 23, que diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Coração é analogia, pode ser analogia da mente, dos sentimentos, das emoções. Quem tem que guardar o teu coração não é o Espírito Santo, é você, uma pessoa adulta que tem discernimento, que não precisa ficar o pai cuidando da criancinha. Olha, não faça isso, não fale isso, não. Você já tem cerne e maturidade para entender o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve. Guarda o teu coração, porque ele diz que porque dele, da tua mente, do teu coração, das emoções, depende toda a tua vida, as tuas decisões, os teus quereres, as tuas escolhas para frente dependem exatamente daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você sente. E se você sente e pensa de uma forma enganosa, como foi esse exemplo que eu dei de Acabe, você acaba se posicionando como alguém que não tem quem queira ficar perto, que se torna até ridículo. Olha o comportamento, olha como é que a esposa olhou para esse homem. A história seria mais extensa e tem até consequências pelo fato de Acabe ser essa pessoa melindrosa. E em outros adjetivos eu teria para qualificá-lo. Mas isso aí vai ficar para outra oportunidade. Eu quero pedir que você se avalie, eu quero pedir que você, se você se identificou, que você peça ao Espírito Santo que te ajude a se libertar disso. Peço também que você compartilhe com aquela pessoa que você conhece que talvez esteja precisando ouvir isso para se levantar, como a esposa de Acabe falou, te levanta, come, tem uma atitude. Que Deus te abençoe, que você compartilhe, se inscreva, fique com Deus e até o próximo vídeo.